comprimento de HP, essa soma de rima. Então, quem é o limite do comprimento de HP? O limite dessa soma de rima. Mas esse limite existe? Existe, porque a função g ela é contínua. E esse limite, tá, é exatamente a integral definida de quem? Dessa função aqui. Tá certo? Então, eu tenho como definir o comprimento do gráfico ao longo do intervalo fechado AB como sendo o limite do comprimento da poligonal, pois ele existe, pois ele é o limite da soma de rima de uma função que é contínua no intervalo fechado AB. Tá? Então, daí a seguinte definição. Definição. Tá? Definição. O comprimento de G de F, que é o segmento do gráfico, quem é G de F de A em B, ó, é o gráfico de F desde A até B, que é esse pedaço. O comprimento do gráfico de F. Nas condições que eu coloquei aqui, tá? A função sendo contínua, sendo de classe, melhor dizendo, desculpa, sendo de classe C1 no intervalo fechado AB. Então, quem é o comprimento do segmento de gráfico? É o número real, denotado. Outra anotação para ele, por L de F de A a B e dado por. Quem é L de F de A a B? É o limite do comprimento da poligonal, da norma da poligonal HP, quando P tende a zero. Ou seja, é o limite quando a norma de P tende a zero, dessa soma de rima sobre P, da soma de rima sobre P, tá? Da função G, né? G de CI, delta XI, que é isso aqui, ó. Ou seja, isso aqui é a integral definida de A até B de G de X dx. O limite existe porque a função G é contínua. Então, quem é isso? É a integral definida desde A a B da integral de quem? De 1 mais a integral definida de A a B dessa função. 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Está aí. Esse é o comprimento do segmento de gráfico desde A até B. Agora é só aplicar a fórmula. Tá? Vamos aplicar a fórmula. Vamos calcular qual é o comprimento numa parábola. Uma parábola bem simples, diga. Comprimento de uma parábola. Tá? Encontre como é que eu anuncio esse problema. Vamos lá. Encontre o comprimento do segmento do gráfico. Encontre o comprimento do segmento do gráfico de f de x igual a x2
ou seja, o comprimento do segmento gráfico da parábola, tá? Com x variando de 0 a 1. Tá? Segmento com x variando de 0 a 1. Então, quem é esse comprimento? Tá? Solução. Solução. Ó, então você tem aqui, ó, y, você tem aqui x, e você tem a parábola. Y igual a x2, né? De x igual a x2, com x variando de quanto? 0 a 1. É 1 também. Então eu quero o comprimento desse segmentozinho aqui. Tá? Tá? Só esse pedacinho aqui. Tá? A função é y igual a x2, que é o f de x. Então veja, quem é? Então, ó, solução. Tem-se. Então, quem é o comprimento do gráfico de f de 1 a 2? Ó, comprimento do gráfico de f desde 1 a 2, ou seja, o L de f de 1 a 2. Quem é? É a integral de 1 a 2, não, não sei porque eu estou botando 0 a 1, perdão. De 0 a 1. É a integral definida de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado, integral em x. Tá certo? Então isso é igual a quê? A integral de 0 a 1 de 1 mais, quem é f' de x? 2x. Dá 2x. Então fica o quê? 2x ao quadrado. Dx. Certo? Tá bom? Tá? Eu nem vou colocar 4x2, tá? Nem vou colocar 4x2, porque eu vou fazer uma mudança de variável aí. Qual é a mudança? O igual a 2x, tá? O igual a 2x. Deixa eu ver se... Tá? Então eu vou colocar isso aqui, escrever isso aqui como sendo 1/2 da integral de 0 a 1 da raiz quadrada de 1 mais o quê? 2x ao quadrado vezes 2, integral em x. E aí só uma paradinha aqui, né? Com 1 igual a 2x, tem a du. 2dx. Então é essa mudança aqui que vai te dar essa integral como sendo o quê? 1/2 da integral de quê? De 1 mais o 2 du. Não de 0 a 1, porque quando o x é 0, o u é 0, mas quando o x é 1, o u é 2. Lembra? Tá? É isso. Tá? Pronto. Agora vamos resolver essa integral. Essa integral sai por quê?
pela tangente de θ, o arco tangente. Então, com U igual a tangente de θ, quem é du? Tá? O tens, para você entender, né? Esse tens horrível aqui, né? Tens o quê? du igual a secante ao quadrado de θ dθ. O θ está variando no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, certo? Sempre. Nem vou explicitar aqui. Du é secante ao quadrado de θ dθ. Raiz quadrada de 1 mais o 2, quem é? Dá a secante de θ, porque o secante de θ não é negativo, onde o θ está variando, e assim, quem é a integral, vamos resolver só a integral indefinida, para não poluir demais. Integral em U, isso é igual a quê? A integral de secante de θ, vezes secante ao quadrado de θ, dθ. Eu não pedi para você memorizar essa integral. Então, isso aqui é a integral de quê? Da secante ao cubo. Eu não pedi para memorizar essa, tá? Mas eu pedi para memorizar essa daqui. Tá? Isso é igual a... Essa eu pedi isso. Vamos lá. Metade da secante vezes a tangente. Tá? Isso aqui é metade. Metade quem? Secante de θ vezes a tangente de θ, mais metade logaritmo natural do módulo da secante de θ mais a tangente de θ. Mais uma constante. Tá? Então, isso aqui é metade, quem é a secante de θ? A secante de θ é raiz de U2 mais o 2, e a tangente é U. Então, fica metade, né, de U vezes raiz de 1 mais o 2, tá certo? Mais metade do logaritmo natural do módulo de U mais raiz de 1 mais o 2. Só que isso aqui é positivo para todo U, certo? Então, é só isso mais uma constante. Logo, aí agora vamos, quem é o comprimento do gráfico de f de 0 a 1? É metade, tá certo? Hã? O quê? É metade da integral de 0 a 2, é isso aqui, ó. Porque é metade da integral de 0 a 2, da raiz quadrada de quê? De 1 mais o 2 em 1. Ou seja, é metade disso aqui, né? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 1/4 de U vezes raiz de quanto? De 1 mais o 2, mais o quê? 1/4. Entendido? Porque é metade dessa integral, né? Metade dessa integral aqui. Então, fica 1/4 logaritmo natural de quê? De U mais raiz quadrada de quanto? De 1 mais o 2, de 0 a 2. Isso aqui no zero dá zero, né? No zero dá zero. Então, fica só o valor aonde? No 2. Então, fica 1/4 de 2 raiz de 5, que dá metade de raiz de 5, tá certo? Mais 1/4 de quanto? 2 mais raiz de 5. Pronto, dá tudo isso aqui
unidade... Ah, logaritmo natural. Faltou o logaritmo natural. Logaritmo natural de quanto? De 2 mais raiz de 5. Unidades de comprimento. Então, esse é o comprimento da função quadrática. O comprimento envolve o logaritmo natural. Certo? Metade de raiz de 5. Você entende o que é metade aí? Professor, do zero no sabor logaritmo natural, então. Hã? Do zero no sabor logaritmo natural, então. Pelo logaritmo natural fica 1 mais raiz de 1 mais 0. É o logaritmo natural de 1. Que é quanto? Quanto é o logaritmo natural de 1? É 0. O logaritmo natural de 1 é 0. Tá? Unidade de comprimento. Entenda o parênteses. Tá? Olha aqui, ó. Outro. Encontre o comprimento do segmento de gráfico da função f de x igual ao logaritmo natural de 1 menos x2, agora com x variando de 0 a 1 meio. Comprimento desse gráfico aqui, desse segmento de gráfico. Tá? Eu não preciso, veja que eu não preciso esboçar o gráfico da função, tá? Esbocei aqui, mas eu não preciso esboçar o gráfico da função. Eu preciso somente o quê? Só usar a fórmula. Tá? Tá? Que você brilhar. É uma função de classe C infinito, portanto ela é de classe C1, o gráfico tem comprimento, a fórmula funciona. Tem-se, né? Ó, vamos aplicando. Tem-se. O comprimento do gráfico de f de 0 a 1 meio, quem é? É por definição, tá? A integral de 0 a 1 meio, de quem? Da raiz quadrada de 1 mais derivada de f em x ao quadrado, integral em x. Para facilitar, f de 0 a 1 real, é só facilitar na idade de 0. Não necessariamente. Não necessariamente. O comprimento de 0 a 1 não necessariamente é o comprimento de 0 a 1 meio. Tem até um problema aqui, tá? Porque de 0 a 1 não faz sentido aí, dentro da teoria que eu expus, porque o 1 não está no domínio da função. A função não é de classe C1 no intervalo 0, 1 fechado. O 1 não está no domínio da função. Vai ficar logaritmo natural de 0 não está definido. Entendido? Tá? Não está definido. Mas é isso aí. Então isso aí fica a integral de quê? De 0 elevado a 1 meio, da raiz quadrada de quê? De 1 mais. Quem é a derivada da f em relação a x? É uma derivada logarítmica, né? Derivada de f' de x, quem é? É 1 sobre 1 menos x2 vezes a derivada de 1 menos x2 em relação a x. Então isso aqui dá menos 2x sobre 1 menos x2. Aqui ao quadrado. Integral em x. Agora não se espante com essa expressão, que ela fica assim. Integral de 0 a 1 meio da raiz quadrada de quem? De 1 mais o quê? 4x2 sobre quanto? 1x2 ao quadrado. Tá? A gente podia usar a substituição de novo, né? Pelo quê?
Por quê? Como é que você vai usar integral em x? Como é que você vai usar isso aí? Não é 1 mais o 2, não. É 1